Tudo bem, pessoal? De acordo com os pedidos e tanta polêmica e tanta pergunta, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa nova notícia que está aqui, tá? Referente ao Consulado de São Paulo, que decidiu seguir a lei antiga e não reconhecer mais os documentos de nascimento quando não é o pai que declara a criança e sim um terceiro. Aproveito para dizer para vocês para tomarem muito, muito cuidado de onde buscar o conteúdo, cuidar para não buscar o conteúdo em posts de agências que querem vender o processo judicial desesperadamente, fazer a quantidade, que tratam os clientes como leads, e aí o que interessa é aquela quantidade, e aonde o cliente contrata e depois nunca mais consegue falar nem mesmo com o advogado. Cuidado com isso. Então, em função disso, nós temos aqui, ó, a INSIEME, tá? A INSIEME é uma fonte sempre que traz profissionais que são comprometidos, profissionais um, que têm assim uma carreira para zelar, um comprometimento, tá? Então não é qualquer lugar, não é aquele lá que vende o livrinho desde 1998. Cuidado com isso, tá? Isso a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente falando o que pensa e aproveitando essa situação, que estamos numa situação muito ruim agora, né? Desenho de lei aqui, reunião de juízes em Veneza, reunião de juízes, agora o novo juiz com a inconstitucionalidade absurda, aquelas teses absurdas, e tudo isso está gerando o quê? A procura de um monte de gente para fazer cidadania, os tribunais estão entupindo, né? Quem tem processos que antes a gente demorávamos 1 ano e 2 meses, agora vai demorar 3, 4 anos, não se sabe, porque está se criando uma situação que talvez, em função disso, venha trazer o fim do reconhecimento de direito. A gente não sabe, mas estamos vendo o pior cenário visto até então, né? Antes as coisas aconteciam de uma forma mais branda, acontecia um probleminha em determinado comune, as pessoas eram presas e tal, mas agora não. Agora está assim um desespero, uma coisa. Muito cuidado com isso, cuidado com a fonte, tá? Entrando nessa matéria especificamente, tá? O reconhecimento de terceiro. O reconhecimento de terceiro, nós já não, na nossa análise, nós já não, já avisamos muito o cliente isso do risco, tanto no tempo que fazíamos administrativo, tá? Porque os entes administrativos italianos, eles nunca aceitaram declaração de terceiro, nem mesmo desses legais que dizem aqui, tá? Somente um comune muito para frente, que praticamente era impossível, isso nunca aconteceu. Como, por exemplo, diz aqui na matéria, tá? Eu vou deixar depois o link da matéria aqui embaixo. Apenas os terceiros permitidos, como médico, parteiro, pessoas com procuração, chefe de família, se nasceu em outra residência. Sempre foi necessário o pai. Quando é necessário o pai, ao invés de se correr para fazer processo judicial, quando vê que isso aconteceu, eu estou na fila do consulado. Poxa, tem um documento aqui do meu avô que o meu bisavô não reconheceu ele. Foi um médico, ou foi um terceiro que eu nem sei quem é, que geralmente a gente nem sabe quem é. Existe uma situação muito simples, uma possibilidade muito simples, onde se pode recolher documentos, buscar documentos para suprir isso. Por exemplo, quando isso acontece numa certidão civil, você vai atrás de um documento religioso, onde geralmente o pai foi ali e declara a paternidade. Quando não existe um documento religioso, e ainda pode se juntar os dois, tá? Se busca o casamento desse filho cujo pai não declarou, tá? Porque no casamento, como eles geralmente casavam numa idade jovem, eram menores de idade, considerados menores de idade, inclusive na época onde a menoridade era antes de 21 anos, está ali o pai declarando a paternidade. Então, cuidado, não é necessário entrar com um processo judicial, tá? Não precisa fazer essa corrida. Ah, não, então, como isso já tem aqui, tem que entrar com o processo. Não, existem esses dois caminhos antes, né, antes de buscar necessariamente o processo judicial, se está perto, né, da fila consular,
momento da chamada para apresentação dos documentos, existe essa possibilidade, é atrás desses dois documentos. Esses documentos são buscados nas cúrias metropolitanas, tá? Brasileiras, né, claro, ou, né, se tratando do casamento, no casamento dessa pessoa, desse avô, no caso do exemplo que eu dei, o bisavô não reconheceu o avô, foi um terceiro. Então, vai no casamento desse avô, que provavelmente se requer no próprio cartório os atos constitutivos, tá, do casamento. Nesses atos constitutivos vai estar ali, provavelmente, a declaração do pai, tá? Em contrapartido a isso, tá, nós vamos citar aqui também a sentença, a famosa sentença de maio de 2024, que vai exatamente de encontro, tá, a sentença 14.194 de maio de 2004. Essa sentença, ela demonstra que qualquer documento, tá, é passível de comprovar a filiação. Né? Não é necessariamente a interpretação daqueles artigos do Código de 1865 trazidos naquela matéria, tá? Mas, claro, isso aqui é no caso de uma judicialização. Tá? Então, essa sentença que foi muito comentada e é comentada desde junho, julho, agosto desse ano, essa sentença reconhece, da mesma forma que é aplicado no próprio direito civil na Itália, isso foi agora transposto também para as questões de cidadania, aonde todas as formas de reconhecimento de filiação aplicáveis também no direito de família italiano são agora passíveis para aplicação no direito de cittadinanza, né? Então, ainda confirmando o conteúdo dessa sentença, veio agora no dia 3 de outubro de 2024 a circular 43347, considerada inclusive pelo colega Meloni uma da mais importante depois da K28, tá? Que reconhece o que é. Tá, levanta todas aquelas questões anteriores que nós não vamos comentar agora, sim, num próximo vídeo. Tá? O rapporto tra l'articolo 7 e l'articolo 12 della legge 555 1912, aonde também, num segundo momento, trata da decorrência da aquisição da cidadania, aqueles que são reconhecidos cidadãos italianos e cuja filiação é estata declarada judicialmente no curso da maioridade, o que não era permitido, mas isso nós vamos falar apropriadamente no momento certo. Agora se vai trazer exatamente o possesso ininterrupto dello stato di figlio, que é nada mais, nada menos, inclusive chama muita atenção, que diz que os processos administrativos, aonde existem processos administrativos, os agentes de Estado não têm o poder discricional para examinar todos os documentos que possuem os juízes de direito. Ou seja, se nós temos uma certidão, isso já foi determinado, então isso aqui, por isso que o Consulado de São Paulo fez essa declaração com base nesse documento do Ministério do Interno. Tá? Por quê? Porque aqui ele diz que o ente administrativo não tem a discricionariedade de olhar todos os documentos se não cumprir exatamente o que dizia a lei antiga, que é o quê? Ver se não é o pai que declarou o filho, né? Vai indeferir a cidadania de forma administrativa, devendo essa pessoa recorrer ao órgão jurisdicional, que é entrar com processo judicial. E aqui eu estou trazendo para vocês exatamente uma alternativa que é aceita, deve ser aceita, né? Inclusive, se não for aceita, vai fortalecer o processo judicial, que é o quê? Trazer
o documento religioso ou o documento de casamento desse próprio italiano onde o pai vai ter declarado, tá? Provavelmente algum comune não vai aceitar, né? Provavelmente, é uma grande probabilidade. Mas então, o importante é isso, cuidado com essa necessidade de fazer processo sem antes conferir o que está aqui, né? Nós vamos disponibilizar no site do escritório também a circular 43.347 e a sentença, tá? Obrigado pela atenção, um bom final de semana, um bom dia para todos vocês.